Mas a imagem, que nem eu tô olhando pro seu bolo, eu ainda não comi o bolo, eu comi a coxinha. Eu tô do lado, que eu já sei o sabor. Eu comi aqui nos estúdios a coxinha, que a mãe dela já mandou assado e tudo, e tava uma delícia. Então, essa coxinha tinha o frango, que é comum. Ela me contou que ela faz... Sabe esses caldo quinor que a gente usa para dar sabor? A maioria das donas de casa ela usa e sabe. Ela me contou que ela prepara o caldo para dar o sabor. E o que tem nessa coxinha, que tem umas pessoas que a maioria pode comer e outras tantas não pode. O que tem nessa coxinha que não tem na outra? Então, na verdade, o que não tem, né? Ela não tem nem ovos, nem proteína da soja e nem o leite. Geralmente o pessoal usa manteiga na massa, que é leite, né? Ah, é? É que nem caldo quinor. Se você olhar, A composição tem leite. Então, tudo assim, vai lactose, né? Tudo que porque você... a lactose dá sabor também? É por isso ou não? Ele dá, eu acho que a lactose, ele dá... A lactose é açúcar do leite, ele dá a composição do tempero, sal comprimido. E açúcar. Quando você põe a lactose, você deixa o sal numa consistência, assim, sabe quando a gente faz o sorinho, que é um pouco de açúcar? Eu acho que é esse tom que dá para o sabor. E eu me impressionei no início, que eu comecei por conta da alergia da minha filha. O primeiro mercado que eu fui fazer, eu fui olhar o rótulo das coisas. Eu ainda não fazia produtos, mas eu queria comprar alguma coisa para ela comer. Uma coisa diferente. Comecei a olhar, mesmo assim, de bolacha, de... Vamos pensar num caldo quinor. Comecei a olhar, tipo, o que eu posso fazer para minha filha de almoço, janta, mesmo assim, de... Comecei a ver, eu ficava mais de horas no mercado, porque eu tinha que ler todos os rótulos. Nossa. E aí eu descobri que o que não tinha leite, tinha o traço do leite. Tá, que é o que parente. Para quem é alérgico... Tava na mesma. Não pode. Então, se você olhar o rótulo da maioria dos alimentos, você vai ver que tudo contém traços de leite. Por quê? Porque são feitos na mesma máquina. Eles só higienizam a máquina, né? Por exemplo, tem uma linha de chocolates que eu já citei, que é feita numa fábrica separada, como a Kátia. Ela tem a cozinha separada. Cozinha separada. Nossa, Isidoro, você sabia desse negócio aí? Como nós é ignorante no assunto, amado. Então. Ô, Isidoro, nós comemos umas coxinhas aqui que a moça trouxe, uma coisa tudo deliciosa. Meu, é feito numa cozinha separada. Que ignorância que eu sou aqui, existe uma coisa amada. que se chama contaminação cruzada. Então, se tiver algum resquício e a pessoa for alérgica... Por exemplo, ela chega a ficar, ela pode ter edema de glote, uma alergia grave. Patrícia, quando você começou com essa intolerância, você já estava acima do peso, obesa, ou isso foi depois? Eu era bem magra, né? Porque foi uma parte da minha vida da adulta para, assim, 18, 19 anos. De mocinha, né? Para adulta. E eu praticava muito esporte, eu dançava, eu era muito ativa. E aí, quando eu descobri, eu comecei a ter diarreia com frequência, muita dor intestinal, enxaqueca era horrível. Dores de cabeça. E corizas, sempre mucosa inflamada. E aí, eu fui descobrir, isso começou muito cedo, eu fui descobrir com quase 24 anos. Foram anos sem saber do que se tratava? Porque ninguém sabia. Então, as pessoas falavam, não, mas isso é colite, isso é uma inflamação. Não, isso daí é característico seu. Eu falei, gente, uma pessoa não pode viver assim, né? E aí uma médica, um dia assim, eu cheguei a pesar 49 quilos, para minha estatura, você imagina por quê, né? Porque eu consumia 1 litro de leite por dia, porque eu sou mineira. Eu tinha esse costume de tomar leite, muito leite. Eu não sou mineira, mas eu gosto muito do leite. Eu falo que eu vivo do leite. Aí quando essa médica descobriu, ela falou, você tem intolerância à lactose, fiz o exame e já tinha 70%. Aí, na época... Isso já é grave. Eu já não tinha orientação, nem os médicos sabiam o que fazer. Então, aí veio um amigo meu que ele trazia aquela enzima lactase dos Estados Unidos, porque aqui tinha que importar e era caríssimo. E o pessoal nem sabia também, né? Estou aqui agora, depois de vocês passarem por tudo isso, me achando ignorante no assunto, que entrevisto tantas pessoas... Imagina, então, você ser cuidado por uma coisa que ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia. E aí, assim, por exemplo, aqui para importar era quase R$800. Lá nos Estados Unidos custava R$30. E aí um amigo meu que estava por lá, ele trazia. E aí eu comecei a consumir todos os dias, porque eu gostava tanto do leite que eu tomava enzima lactase, que é uma enzima que quebra a molécula do leite e não te dá diarreia. Mas você se automedicou? Sim.
E aí, quando eu cheguei pra médica, pra perguntar, ela falou, não, pode tomar, porque também não conhecia. Não sabia o que ia acontecer. Tá. E aí, assim, o que aconteceu? Eu criei intolerância à enzima e, posteriormente, fui pra uma alergia gravíssima, né? Então, o que acontece hoje, né? Hoje os médicos sabem que a enzima ela não pode ser usada diariamente. Esses produtos sem lactose, na verdade, não tem como garantir que eles são 100% sem lactose. Eles não são sem lactose. Eles simplesmente têm a enzima digestiva diluída neles, para você digerir melhor a lactose. Ou seja, a mamãe que está nos ouvindo, que não foi por esse caminho da Kátia, porque a Kátia, quantos anos tinha sua criança quando começou a ser intolerante? Na verdade, ela tem a alergia à proteína do leite, né? Alergia é coisas diferentes. São coisas diferentes. Já nasceu, né? Porém, eu só fui descobrir quando eu tirei da amamentação. Você ela tirou tinha do um peito. ano e meio e tem muitas mães que já fazem a dieta. Minha filha, ela estava sendo tratada como um bebê roncador, porque o problema dela da alergia era pulmonar. Pode ser gastrointestinal. O que acontecia com ela? Ela parecia uma criança com asma. Chiado, cansado. Porém, como é bebê, quando ela era menos de um ano, eles tratavam como bebê roncador. Porque eles ainda não determinam se é bronquite, Cai naquilo a asma. mesma coisa que a Patrícia falou. Se trata de um problema que nem se sabe direito do que é. Então, Não. eu vou por eliminação até ficar algo mais... Olha que louco é isso, né? Pois é. Até algo que fica Olha mais... a gravidade de Quantos acometer pulmões, medicamentos essa criança não tomou? Muito. Ela tomou, em um ano e meio, ela teve 14... Foi tratada como se tivesse tido 14 pneumonias. Ela tomou antibiótico um ano e meio da vida dela.